E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, hoje vamos começar aqui uma aula nova. Vamos falar hoje sobre os princípios constitucionais da administração pública. Esses princípios, turma, regem toda a administração pública, seja ela direta ou indireta, e também os três poderes da República, que no caso são os poderes executivo, legislativo e judiciário, tá? Então, pessoal, antes de começarmos a nossa aula, quero pedir uma coisinha para vocês, né? Aquilo que é de praxe, ó. Curta, inscreva-se, compartilhe, fortaleça nosso canal, pessoal, para que possamos continuar oferecendo videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, certo? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos falar aqui agora dos princípios constitucionais da administração pública, tranquilo? Vamos lá, um tópico bom, fácil de estudar, não é tão complicado e cai bastante, e cai muito nas provas, pessoal, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos falar aqui dessa turminha. Vamos falar aqui das regras gerais, pessoal, sobre esses princípios, ok? Primeiramente, eles estão localizados no artigo 37 da Constituição Federal. Então, pessoal, leitura obrigatória. Diz mais ou menos assim, que toda administração direta ou indireta deverá obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tudo bem? Então, é bom, turma, que você leia o dispositivo constitucional para que, caso aconteça da banca copiar e colar uma questão, texto de lei, você já está acostumado e familiarizado com o texto legal. Tudo bem? Aplica-se tanto para a administração direta como também para a administração indireta. Só lembrando, quem é a direta? União, estados, DF, municípios. Quem é a indireta? Autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Tá bom? Também se aplica aos poderes da República, igual eu falei anteriormente. Poder executivo, legislativo e o poder judiciário. Então, pessoal, os princípios eles abarcam toda a administração pública, tá certo? Não há hierarquia entre os princípios. Então, turma, nos princípios não existe hierarquia. Então, não existe um princípio mais importante ou mais forte que o outro. Todos eles têm o mesmo peso e eles se complementam, tudo bem? E existem os princípios explícitos e os princípios implícitos. Então, turma, são dois grandes grupos de princípios. Temos os princípios explícitos, que são aqueles que estão escritos no texto de lei, aqueles que realmente estão lá como princípios. Então, se está escrito na lei, são chamados de princípios explícitos. Os princípios implícitos, eles não estão exatamente escritos no texto legal, mas a doutrina identifica tais coisas como princípios, tá? Vamos ver mais na frente um pouquinho, certo? Essa aula, primeiramente, a gente vai falar somente dos princípios explícitos, tudo bem? Então, continuando aqui, pessoal, vem aqui. Quem são os princípios explícitos? Como eu falei no começo, legalidade, impessoalidade, que é a mesma coisa que isonomia ou finalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Turma, esses princípios aqui estão realmente escritos no texto legal, tá? Só tomem cuidado com a impessoalidade. Na lei é escrita impessoalidade, tá? Só que algumas bancas e também a doutrina gosta de utilizar o termo isonomia ou finalidade. É a mesma coisa que impessoalidade. O problema é que na lei está escrito impessoalidade e é muito comum as bancas falarem assim: o princípio da isonomia é um princípio explícito. Está errado, pessoal. Não é isonomia que está escrito na lei. O que está escrito na lei é o quê? Impessoalidade. É correto afirmar que a finalidade é um princípio explícito. Está errado também, porque o que está escrito é impessoalidade. Mas o que é isonomia ou finalidade? São alguns princípios implícitos. Mas, professor, é a mesma coisa que impessoalidade. Eu sei. O problema é que explícito é o que está escrito no texto legal. E no texto legal está escrito impessoalidade e não isonomia ou finalidade. Tudo bem? Continuando aqui. Tem os princípios implícitos, que no caso é a supremacia do interesse público sobre o privado, indisponibilidade do interesse público, especialidade e descentralização, razoabilidade e proporcionalidade, autotutela administrativa, sindicabilidade, responsividade, continuidade dos serviços públicos e a motivação, tá? Pessoal, nesse bloco a gente vai trabalhar somente os princípios explícitos, tá bom? No bloco seguinte vamos trabalhar os princípios implícitos, certo?
turma, não se assustem com essa lista, não se assustem com nada disso, pessoal. Os princípios são bem simples e até autossugestivos. Quando a gente começar a estudar, você vai ver que ele é até simples de entender, tudo bem? Então vamos falar aqui dos explícitos. Ó, explícitos são os que estão escritos no texto legal. Turma, se está escrito na lei e está lá dizendo que é princípio, então é um princípio explícito, tudo bem? Os sinônimos são considerados implícitos. Lembra daquele da impessoalidade, que tem lá a isonomia e o outro lá que eu esqueci agora o nome? Então, aqueles princípios que são praticamente a mesma coisa que impessoalidade, não estão escritos no texto legal. Então, eles são os princípios implícitos também, tudo bem? Então, os sinônimos são considerados implícitos, certo? Próximo. Quais são os princípios explícitos? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Turma, tem um mnemônico interessante, no caso é o LIMP, ó, L-I-M-P-E, LIMP. São os princípios explícitos, tudo bem? Continuando aqui, vamos falar do princípio da legalidade. Turma, é bem simples, ele possui duas vertentes, tem a legalidade para o particular e tem a legalidade para a administração pública. Ou seja, para o particular, aquela pessoa que não tem vínculo com a administração pública, o princípio da legalidade é de um jeito. Para a administração pública ou para o servidor público, a legalidade tem um outro sentido. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem a legalidade para o particular e tem a legalidade para a administração pública. Tudo bem? Vamos ver aqui a legalidade para o particular. Está no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição. Leitura obrigatória. Então, pessoal, para o particular, a legalidade é em sentido amplo, também chamado de lato sensu. Pode vir na prova assim também. É a famosa autonomia de vontade. Aqui é que está o pulo do gato, pessoal. O particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, tem alguma coisa que você quer fazer. Se a lei não está te proibindo, você pode fazer. É até lógico isso, tá bom? Então, o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe. Ah, professor, eu posso querer voar igual o Superman? Cara, não tem nenhuma lei que proíba isso. Se você conseguir, você pode. Tudo bem? Não, brincadeiras à parte, pessoal. Então, o particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Diferente da legalidade para a administração pública, que no caso está no artigo 37 da Constituição. Aqui já é em sentido estrito ou stricto sensu, tá? Ó, o particular, sentido amplo, lato. Para a administração pública é estrito, ou seja, stricto sensu. Aqui, sem autonomia de vontade. Turma, o servidor público não pode fazer o que dá na telha, tá bom? Então é assim, você passou no concurso, ralou pra caramba, estudou, acompanhou nossas videoaulas, curtiu, se inscreveu, compartilhou, fez muita questão e passou no concurso. Beleza, tá lindo demais a tua vida agora no serviço público. Turma, quando você está no serviço público, quando você é servidor público, você não tem autonomia de vontade, você não faz o que você quer lá dentro. Você só pode fazer o que a lei manda, autoriza ou determina. Então, você está praticamente travado lá dentro. Então, se aparecer alguma coisa nova que não está prevista em lei, o que você vai fazer? Nada. O servidor público não faz nada nesse caso, tá? O servidor público, ele só pode fazer o que a lei manda, autoriza ou determina, e só. Se aparecer alguma circunstância que não está prevista em lei, ele não faz nada, porque se ele fizer algo que não está previsto em lei, ele vai responder por isso, pessoal. Tudo bem? Então, ó, só pode fazer o que a lei manda, ou autoriza, ou determina. Se não tiver lei, como é que fica o servidor? Inerte, ele não faz, ele fica parado, ok? E se fizer algo que não está previsto em lei, o ato vai ser ilegal. Você pode sofrer uma sanção administrativa, uma sanção civil, ou até mesmo uma sanção penal, dependendo do que você está fazendo, tudo bem? Então, para o particular, a legalidade é bem interessante. Ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe, é em sentido amplo. Para o servidor público, é em sentido estrito. Ele só pode fazer o que a lei manda, autoriza ou determina. E se aparecer algum caso que não está previsto em lei, ele fica inerte, tá? Ele não pode agir por vontade própria nesse caso, tá? Ele não pode fazer o que dá na telha, só pode fazer o que a lei manda, autoriza ou determina. Isso é o princípio da legalidade.
E, turma, é muito comum a banca inverter os conceitos, dizer que o servidor público pode fazer tudo o que a lei não proíbe e que o particular pode fazer, só pode fazer o que a lei manda ou autoriza. Está errado, pessoal. Ele vai apenas inverter esses conceitos. Tudo bem? Então, o princípio da legalidade, ó, morreu, acabou, é facinho, tá bom? Próximo princípio, temos o princípio da impessoalidade, ou isonomia, finalidade ou igualdade. Pessoal, lembrando, o explícito é impessoalidade. Se a banca falar em isonomia, finalidade ou igualdade, esses três aqui não são explícitos, são implícitos. Cuidado com isso, tá bom? Então vamos lá. Sem distinções ou preferências. Pessoal, aqui é o seguinte, ao passar no concurso público, você está lá no seu cargo bonitão ou bonitona, tanto faz, e você vai assim, aquele ali, aquela pessoa que dizia que eu nunca ia passar no concurso, e dizia que eu era vagabundo, que eu estava só enrolando, e de repente ele aparece aqui no meu órgão. Eu acho que eu vou atrasar a vida dele um pouquinho. Pessoal, não pode fazer isso, pessoal. Tá? Além de ser antiético, é feio e é imoral também. Tá? E também não pode fazer assim, tá ali o meu amigo que sempre me apoiou nessa empreitada do concurso. Tá ali o professor Yannis, olha só como ele está tão bonitão ali. Ele está aqui no meu órgão público, vou fazer tudo para agilizar o que ele precisa, vou até fazer ele furar a fila. Não façam isso em hipótese alguma. Você não pode ter distinções e nem preferências, pessoal. Tem que tratar todo mundo igual, tudo bem? Não pode haver distinções ou preferências, certo? Todo mundo tem que ser tratado igual, tá bom? A finalidade é sempre o interesse público. É lógico, pessoal, que é sempre o interesse público a finalidade do serviço público. A banca vai botar que a finalidade é o interesse privado, o interesse particular, totalmente descabido, tá? A finalidade é sempre o interesse público. Não pode agir em interesse próprio ou de terceiros. Turma, cuidado com isso aqui, ó. Essa parte bem aqui, tá bom? Ou de terceiros. Não agir em interesse próprio, beleza. Você é servidor público e você se utiliza do cargo para se beneficiar ou agilizar as tuas coisas. Pessoal, o nome disso pode ser chamado de advocacia administrativa e é um crime, tá bom? O interesse de terceiros. Pessoal, aqui é uma linha tênue. Uma coisa é o seguinte, você tem sua mãe ou sua avó, e ela fala assim, meu filho, você pode ver como é que está a minha situação do meu aposento lá no INSS, onde você foi aprovado no concurso e está trabalhando? Aí você vai, não mãe, tranquilo, veja isso aí rapidinho. Isso aí não tem problema, pessoal. O que não pode é, chega lá o advogado bonitão e fala assim, ó aí meu amigo, quinhentão aqui para tu agilizar meu processo para aposentar logo a criatura bem aqui. E aí? Não pode, pessoal, em hipótese alguma, beneficiar terceiros desse jeito. Tá bom? Então, não pode agir interesse próprio ou interesse de terceiros. É sempre o interesse público, tá bom? Vedação à promoção pessoal, isso aqui não acontece no Brasil, né? Eu só vi isso aqui lá no reino de tão distante, que no caso a gente não vê carros assim, carros oficiais e com a logomarca de um partido político, com a cara de algum certo candidato político, né? Carros oficiais, não particulares, tá bom? E não pode, pessoal. E também outra coisa, não pode ter uma placa em alguma inauguração dizendo que esta é uma obra do prefeito fulano de tal. Não pode, pessoal. Toda a placa de algum prédio, foi construído alguma coisa, tem que ser assim, esta é uma obra da prefeitura de tal cidade. Essa placa não pode conter nomes, assim, promover, né? Promover o nome do administrador, promover o partido, não pode ter o símbolo do partido, não pode ter a logomarca do partido, não pode haver nenhum tipo de promoção pessoal. É totalmente vedado isso, tudo bem? Atos praticados por servidor, mesmo que esteja ilegal no cargo, pertence ao órgão ao qual está vinculado e, portanto, o ato é legal. Imagine que teve alguma pessoa que entrou no concurso pela janela, ele fraudou algum documento, alguma coisa assim do tipo, e entrou pela janela. E depois de muito tempo, descobre-se que ele entrou irregularmente no concurso público. Tudo aquilo que ele fez, vamos supor que ele aposentou uma porrada de gente, aquelas pessoas que foram aposentadas, documentos que foram entregues, são válidos? São, pessoal, são válidos sim, tá? Professor, mas ele estava ilegal no cargo, não importa, ele estava agindo em nome do Estado, então os atos que ele praticou anteriormente são totalmente legais, tá bom? O que não pode é daqui para frente, tá bom? Não pode contar, a partir do momento que ele é descoberto para frente, aí não pode mais de jeito nenhum.
tá bom? Então, ó, atos praticados por servidor, mesmo que ele esteja ilegal no cargo, pertence ao órgão ao qual está vinculado e, portanto, o ato é legal, tá? Pessoal, esse servidor aqui também tem um nome específico para ele, é chamado de servidor de fato, tá bom? Aula futura, vamos ver isso aqui lá na frente um pouquinho, tá bom? A publicidade dos atos tem caráter educativo, informativo ou de orientação social, falei besteira, orientação social. Então, pessoal, é o seguinte, lembra que eu falei para vocês que as placas dos prédios lá que foram inaugurados não pode conter o nome do prefeito, essas coisas? Pois é, então a publicidade dos atos, ela só pode ter caráter o quê? Educativo, informativo ou de orientação social. Tipo, não pode, digamos, alguma entidade, tipo a prefeitura ou algo do tipo, lançar um jornal para falar somente bem do prefeito. Ó, como o nosso prefeito é um bom administrador, como isso, como aquilo. Não pode, pessoal. A publicidade dos atos tem que ter caráter educativo, informativo e de orientação social. Quase que saí errado de novo. Vamos lá. Não pode conter nomes, símbolos, marcas ou imagens da autoridade ou do partido político. Aí você fala assim, professor, na minha cidade tem uma escola com nome de políticos. E agora? Bem, olha o que aconteceu. Aqui na minha cidade também tinha e foi mudado o nome de todo mundo, pessoal. Certo? Ó, eu sou do Maranhão. Aqui nós temos uma lenda na política, que é o Sarney, né? Eu acho que todo mundo no Brasil conhece essa criatura, esse rapaz. Então, algumas escolas tinham nome lá, escola não sei o que, José Sarney. Então, algumas escolas teve o nome mudado. Tudo bem? Por quê? Por conta disso também, certo? Então não pode conter nomes, símbolos, marcas, imagens. Salvo engano, acho que a única coisa que pode botar nome de político é caso ele já tenha falecido, tá bom? Então, como uma forma de homenagem, mas não pode colocar o nome de político enquanto ele ainda está vivo, tudo bem? Então, tranquilo até aqui. Então, a regra geral é o seguinte, pessoal, não pode conter nomes, símbolos, marcas ou imagens da autoridade ou do partido político. A regra geral é essa. Ah, isso aqui é ótimo. Concursos públicos, processos seletivos, licitações, vedação nepotismo, suspeição de autoridade para julgar processo administrativo e precatórios judiciais são objetos da impessoalidade. Pessoal, concurso público, tranquilo, não tenho que explicar. Processo seletivo é um concurso simplificado, tranquilo também. Licitação, vamos ver a Lei 8.666 de 93 lá na frente um pouquinho. Vedação nepotismo. Pessoal, nepotismo é quando um agente político coloca um parente lá dentro para trabalhar para ele, tá? Há casos que pode, mas há casos que não pode, é vedado. Esse nome disso é nepotismo. Suspeição de autoridade. Isso aqui voltado mais para juiz. O juiz, vamos supor, vai julgar o pai dele ou julgar um amigo de infância. Pessoal, ele é considerado suspeito para julgar, tá bom? O nome disso é suspeição. Então, a suspeição de autoridade para julgar processo administrativo. Precatórios judiciais, falei na última aula nossa aqui de direito administrativo. É um papel que a administração pública fala assim, ó, meu amigo, estou te devendo, um dia eu te pago. Então, tudo isso aqui, pessoal, são objetos da impessoalidade e é cobrado em prova. E a banca pergunta na cara dura, precatório judicial, ele é objeto da impessoalidade? Sim. Processo seletivo? Sim. Licitação? Sim. E assim por diante. Tudo bem? Então, pessoal, impessoalidade, finalizamos. Tranquilo, bem simples, bem fácil. Vamos aqui agora ao nosso próximo princípio. E no caso é a moralidade. Muito bem. Aqui, pessoal, ele complementa a legalidade. É aquela coisa. O ato não pode ser apenas legal. Também tem que ser o quê? Moral, tá bom? Se o ato for legal, mas ele é imoral, o ato é inválido, tá bom? Então, o ato, além de ser legal, ele tem que ser moral, ok? Então, por isso que ele complementa a legalidade. Aqui no caso, pessoal, a moralidade administrativa perante o ordenamento jurídico, ou seja, a moralidade perante a lei, tá certo? Aqui são alguns termos que a banca pode cobrar relativo à moralidade. A gente fala dever de probidade, dever de honestidade, dever de lealdade, dever de boa-fé, dever de ética e dever de decoro. Tudo isso aqui, pessoal, todos esses deveres aqui, eles são similares à moralidade, tá? São as bases da moralidade, ok? Então não pode ferir nenhum desses aqui, turma. Se você ferir algum desses aqui, a moralidade é quebrada e o ato se torna ilegal ou inválido, tudo
bem? Então, esse é o nosso princípio explícito, o princípio da moralidade. Próximo princípio, ó, rapidinho, esse aqui foi moleza. No caso, é o princípio da publicidade. Ótimo princípio também. Aqui, pessoal, dever de publicação em órgão oficial com requisito de eficácia. Turma, é o seguinte, lá no começo dos anos 2000, tá, assim que comecei a fazer concurso público, lá eu era bem novinho, era complicado você fazer concurso público, porque assim, internet não era muito comum, era só para quem era muito rico que tinha internet em casa, né? Geralmente as empresas que tinham internet e as empresas não deixavam você fazer concurso público, assim, ficava geralmente o gerente ou o chefe ou o dono ficava te vigiando para ver se tu fazia concurso ou não, para não desfalcar a empresa, vamos dizer assim, tá bom? Então era muito complicado você saber de concurso público, ou você alugava não, ou você comprava jornal informando que vai abrir o concurso público, ou você se mantinha muito bem informado sobre isso assistindo televisão, alguma coisa assim do tipo. Então era bem difícil. E quando saiu o resultado, para sair o nome dos aprovados, que saía geralmente em jornal, e você tinha que sair para comprar o jornal e ter sorte de ainda ter jornal na banca para poder sair o nome dos aprovados. Era bem complicado, pessoal. Então isso aqui foi o seguinte, o dever de publicação agora é em órgão oficial. Ou seja, pessoal, a melhor forma de você divulgar concurso público ou divulgar o resultado de alguma coisa é pela internet. E dependendo de onde você fez concurso, o grau que você fez, tem o seu órgão oficial. Por exemplo, eu sou servidor federal do Poder Executivo. Então, no caso, o nosso órgão oficial é o DOU, o Diário Oficial da União, tá? Ah, foi um dos dias mais lindos da minha vida quando eu vi meu nome lá no DOU. Está lá o meu nome lá, Yannis da Conceição Gentil, e dizendo, venha filho, venha para o serviço público que agora é a tua vez. Ah, foi muito lindo esse dia. Então, pessoal, a publicação tem que ser em órgão oficial como requisito de eficácia, tudo bem? Vedada a publicidade que caracterize a promoção pessoal. Então, a publicidade não pode haver promoção pessoal. É muito parecido com a impessoalidade, né? Cuidado com isso aqui, turma. Os atos da administração pública precisam ser publicados. Todos os atos têm que ser publicados? Cuidado, todos não. Temos exceções que não podem ser publicadas em hipótese alguma, pessoal. Então, quais são as exceções que não podem ser publicadas? Atos relativos à segurança pública. É lógico, tipo, vamos supor que a Polícia Militar vai fazer uma mega operação para prender um traficante daqui a uma semana. Isso não pode ser divulgado na mídia em hipótese alguma, nem na mídia, nem em órgão oficial, nada. Tem que ser totalmente sigiloso isso. Então, tem coisas que não podem ser publicadas em hipótese alguma. Uma delas são os atos relativos à segurança pública. Por isso que você não pode entrar em grupo de WhatsApp e ficar compartilhando onde tem blitz. É crime isso aí, tudo bem? Intimidade dos administrados, né? Tipo, vamos supor um exemplo aqui bem interessante. Uma mulher foi estuprada, por exemplo, e ela pediu segredo de justiça, tá? E também o caso dela, ela não quer que seja julgado com muita gente no tribunal, alguma coisa assim do tipo. Aí ela fala, ó, eu quero ser julgado só pelo juiz, eu quero que meu caso seja julgado pelo juiz, tem um promotor, tem meu advogado e o réu. Só não quero público, não quero plateia, não quero que esse caso vaze. Então, pessoal, isso é intimidade dos administrados também. Aqui também abrange o seguinte, imagine que alguma autoridade saiu com a sua esposa para um motel, por exemplo. Aí a mídia está lá em cima, helicóptero em cima do motel tirando foto, tá lá o cara na piscina com ele. É uma bagaceira, pessoal. Intimidade, não pode, pessoal, não pode. Isso é inadmissível, tá? Tá lá a foto lá, tá aqui o presidente com a esposa dele na piscina fazendo tal coisa. Que isso, rapaz? Coisa ridícula, não pode de jeito nenhum, tá bom? Beleza. Turma, a informação precisa ser o quê? Transparente e acessível, com direito de informação, tudo bem? Então, a informação não pode ser um texto totalmente técnico, tá? Tem que ser a forma mais transparente e acessível possível, tudo bem? Então, pessoal, esse é o princípio da publicidade. Vamos aqui agora ao nosso último princípio explícito, que no caso é o princípio da eficiência, turma, ó, menorzinho, tranquilinho, tá? Pessoal, esse princípio é novo, ele entrou na Constituição em 1998, pô, pessoal, é novo assim? Pessoal, de 98 para cá, na Constituição é ontem, tá bom? Ele entrou no governo Fernando Henrique Cardoso, que antigamente os princípios era só até limpe com P mudo, agora é limpe com E. Então, pessoal, é o seguinte, o servidor público,
Ele tem que fazer um ato legal, tem que ser um ato impessoal, tem que ser um ato moral, tem que ser um ato público e outra, esse servidor público tem que ser eficiente, turma. Não adianta nada a máquina pública ter servidor público se o cara não trabalha, se o cara é preguiçoso, se o cara é lerdo, se ele não faz nada. Então, ou faz serviço pouco, ou faz de qualquer jeito. Então, o servidor público tem que ser eficiente, tudo bem? Então, ó, a administração pública deve atuar de maneira eficiente, com qualidade e essa é a palavrinha mágica, de maneira econômica, tá? Não adianta você ser eficiente, fazer um serviço perfeito e gastar uma resma de papel para emitir um relatório. Peraí, tudo tem limite. Então, o cara tem que ser eficiente, trabalhar certinho com qualidade e ser econômico, tá? Isso aí é até lógico, tudo bem? Servidor público estável ou não, precisa ser eficiente. Antigamente, o servidor público estável falava assim, 3 anos, estabilidade, vou coçar o saco o dia inteiro que agora eu estou estável. Opa. Com isso aqui, ele pode pegar uma demissão, uma exoneração fácil, pessoal. Então, servidor público estável ou não, tem que ser eficiente, tá? Então, turma, fiquem espertos. Ao passar no concurso público, você entrar na máquina pública, trabalha direitinho, pessoal. Só trabalhar direitinho. Não precisa ficar fazendo hora extra, mostrando serviço para chefe. Não, faça o seu necessário, trabalhe direitinho, trabalhe de forma honesta, trabalhe de forma íntegra, eficiente, qualidade, trabalhe com economicidade, que tudo vai dar certo, pessoal. Muito tranquilo, tá bom? Ó, servidor público estável é submetido à avaliação periódica de desempenho. Pessoal, essa avaliação periódica de desempenho é para ver se o servidor público trabalha certo ou não. No meu caso, onde eu trabalho, que no caso é o Instituto Federal do Maranhão, o IFMA, a nossa avaliação é a cada 18 meses, tá bom? Então isso varia de órgão para órgão, de entidade para entidade. Tem entidade que é 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, então varia muito, tudo bem? Então, o servidor público estável ou não, ele é submetido à avaliação periódica de desempenho, tudo bem? Então, pessoal, esses foram os princípios explícitos da administração pública. É bem simples, é só esses 5 mesmo: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, como é que a banca pode cobrar isso? Ela pode jogar qualquer outro nome que não seja esses 5 princípios, ou ela pode inverter os conceitos, tá? Então, fiquem muito espertos, cuidado com a impessoalidade, que tem os princípios implícitos da isonomia, da igualdade, tá? Então, fiquem muito espertos com isso, tá bom? Então, pessoal, mais uma vez aqui, ó, quero pedir para vocês curtir, se inscrever, compartilhar o nosso canal para fortalecer aqui o nosso empenho em fornecer videoaulas gratuitas para vocês, tudo bem? Então, pessoal, fiquem com Deus, revisem tudo, pessoal, revisem todas as nossas aulas, resolvam bastante questão mesmo, se for possível, façam um simulado na internet, deem um jeito, pessoal, de agilizar o máximo possível o estudo de vocês, principalmente com questões, pessoal, questões é fundamental, tá bom? Então, turma, um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, tá certo? Então, pessoal, valeu!